Olá chicos, que tal? Hoje a gente veio aqui falar sobre um tema que a galera tá com muita dúvida, né? Na faculdade, muitas pessoas estão perguntando no Instagram, estão perguntando no WhatsApp, no grupo, que eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Um link de Brasileiros do Madel Plata, se você quiser fazer parte também, tá aqui o link disponível. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o método PBL, especificamente o método daqui de Mar del Plata. Vamos lá. Então, galera, na verdade o PBL ele tem algumas vantagens e também tem desvantagens. Aqui, por exemplo, eu moro aqui com alguns colegas e amigos e a namorada, e assim, alguns estão gostando do método, outros nem tanto. Já estão mais acostumados com o método do Brasil, que era o tradicional, porque a gente já veio para cá, nós todos somos formados já, então a gente estudou no método tradicional, então tem uma certa maior, não sei, facilidade ou então é o costume, que a gente não estava acostumado ainda. Eu particularmente não tenho que reclamar do método, até acho legal, tô levando numa boa e tô aprendendo. Ele tem algumas vantagens que assim força muito mais do que quando a gente cursou o método tradicional. Quando a gente cursou o método tradicional, a gente não estudava tanto quanto precisa se esforçar agora, porque o professor conseguia ter mais um papel lá na nossa educação, enquanto aqui o professor tem o papel, porém o aluno é o centro do problema. O aluno é o centro e o aluno que tem que estudar, ir preparado e, consequentemente, vamos supor, à medida que eu estudo, se eu vou gerando dúvidas, eu tenho que levar essas dúvidas para o meu professor e ele vai sim tirar essas dúvidas. Todos os professores são disponíveis e para fazer. Mas deixando de enrolação, não vou explicar como é que funciona o método PBL no geral, que aí seria muito extenso. Então eu vou focar no PBL daqui de Mar del Plata. Eu vou explicar como é que funciona o ensino aqui. Primeiro, a aprendizagem no PBL aqui ela é ativa. Então assim, o aluno tem que se esforçar para poder adquirir aquele conhecimento. Chega na aula, ele vai ter um reforço do professor, do grupo em si, discussão do caso, para poder você fixar aquele assunto e tudo mais. Aí vamos lá, vamos partir do começo. Quando a gente começou aqui a aula, o professor, ele tem, atualmente, por exemplo, a primeira matéria que a gente vai cursar, além do ingresso, chama-se Articulação Básico Clínico e Concepção e Formação do Ser Humano. Essas duas, para começar, já é diferente do tradicional, porque não são matérias. No tradicional a gente viu, por exemplo, a gente começa com anatomia, fisiologia, patologia e etc. Não, aqui não. Aqui a gente está estudando articulação básico clínico, concepção e formação do ser humano. Essas matérias, elas possuem dentro delas temáticas sobre as matérias que a gente cursou. Por exemplo, que a gente, digo eu, porque eu cursei enfermagem, sou enfermeiro, eu cursei, por exemplo, biologia celular, eu cursei bioquímica, e isso é praticamente os assuntos atuais dos nossas matérias. Então, como é que funciona? O professor determina que logo de cara, quando a gente chega lá, a gente faça um grupo contendo 10 pessoas ou então menos de 10. E resumindo, e que ele pede que tentar manter esse grupo durante toda aquela matéria, porque eles querem que esse grupo se forme para possivelmente, vamos supor, posteriormente ter tutorias e etc. Só que as tutorias serão em breve, só no segundo semestre. Então, como é que está funcionando agora? É assim, a gente tem 3 dias de aula por semana e arte são 2 vezes na semana e FSAT uma vez só, apenas. Pouco, né? Mas não se enganem. A gente tem muita coisa para fazer além desses 3. Então, galera, eu tenho 2 matérias que eu estou cursando atualmente, FSAT e arte. Essas 2 matérias, cada matéria tem um jeito de funcionar diferente. Ambas elas
tem módulos funcionando, algumas têm atividade online para fazer em casa, outras têm provas para fazer e durante a classe a gente tem atividade em grupo para realizar na hora. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é um módulo de arte que eu trouxe para vocês como exemplo. Então nesse módulo de arte, por exemplo, esse é o módulo 5, a gente vai estudar a célula, parte 2, porque já teve a parte 1, o núcleo, o DNA e os cromossomas. Vai envolver um pouco da biologia com a genética. Então como é que funciona esse módulo? Dentro de todo o módulo, ele vem falando os objetivos desse módulo. Qual é o objetivo desse módulo? Eu quero que você aprenda, por exemplo, a explicar o conceito do ciclo celular, quero que você aprenda a diferenciar a morte celular programada e a morte por necrose, quero que você aprenda a repassar a estrutura de função em núcleo celular e etc. Inúmeras coisas. Todo módulo ele pede que você faça uma leitura dirigida. Nessa leitura dirigida, você vai entender todo o assunto através do material que é disponibilizado pelo campus online. Online eles dão uma bibliografia especificando por onde você estudar. Todas essas perguntas são perguntas norteadoras, por isso que eles chamam de PBL. Porque na verdade o PBL mesmo a gente só começa aqui no segundo semestre, onde tem sistema de tutoria. Então agora a princípio esse é o PBL daqui, onde você tem que resolver o módulo. Então como é que funciona? Eu vou dar um exemplo de arte. A arte, quando a gente chega na sala, a gente tem 3 horas de aula. Então a gente precisa, quando chega, já ir com essa leitura disponível. Você vai com a leitura dirigida, estudada, para quando chegar na sala, você resolver o módulo inteiro. Nesse módulo contém questões onde serão os problemas do PBL para você resolver. Com quem? Com o seu grupo que foi pré-determinado antes, logo no começo da matéria, que é para se estender até o final dela, onde você vai resolver todas aquelas questões por 1h30. Logo depois da 1h30, o professor vai tirar um pouco das suas dúvidas. Se você trouxe dúvida de casa, você pode perguntar ao professor, retirar suas dúvidas e levar todas as suas dúvidas e o que você quer saber com ele, até de assuntos anteriores, e posteriormente o professor vai dar a aula. Ele dá uma aula, só que ele subentende que você já estudou em casa, então às vezes ele passa um pouco mais rápido. Muita gente fica chateado, mas o professor não se hesita a te responder. Caso você tenha dúvida de algo nem nada, só você levar a pergunta pronta. E arte ainda tem um outro ponto. A arte tem uma atividade online onde você precisa ler um outro assunto além desse da aula, que você vai estudar aquele assunto através de bibliografia e vídeos que eles postam e resolver na semana. Eles te dão de segunda a sexta para você resolver todas as semanas sem você poder pular essa atividade, porque pode prejudicar você e impedir você de realizar a prova, que é a primeira parcial deles. Você só pode fazer se você estiver realizando as atividades que são online. Você tem que ir fazer a atividade online para poder você estar apto para realizar a prova. E como funciona a FSAT? Igualmente, a FSAT também tem um módulo. Nesse módulo a gente também tem um grupo. Funciona praticamente também assim, só que os módulos de FSAT são um pouco diferentes. Em arte, sempre você costuma levar dever de casa, ou seja, o seu grupo sempre leva uma atividade para você realizar em casa, e quando chegar na atividade a gente vai discutir sobre elas, conversar sobre. Por exemplo, dar um exemplo do que eu estou estudando agora. Em FSAT a gente começou vendo um pouco de anatomia, depois a gente pulou para biologia celular e agora a gente está estudando um pouco de bioquímica. E já é isso em arte. Em FSAT a gente começou estudando um pouco de saúde da mulher, depois a gente estudou sexualidade e saúde da mulher, depois a gente estudou um pouco de biologia celular, o ciclo da mulher, o ciclo
menstrual da mulher, um pouco da parte de biologia da saúde da mulher, e agora a gente entrou um pouco em genética, ou seja, os temas que são das aulas, elas são divididas e as matérias são incluídas como se fosse um ligamento. Por exemplo, enquanto eu estou estudando arte aqui, biologia, eu vou ver um pouco já aqui de bioquímica e depois já vou acoplar com o FSAT em genética, e por aí você vai fazendo uma junção. E a atividade de FSAT a gente tem que fazer em casa e enviar também online. Sempre eles utilizam essas duas maneiras. Então, tá gostando, Luan? Sim, eu particularmente tô, só que nem todo mundo tá achando a mesma coisa. Tem gente que preferia que o professor destrinchasse tudo, que tivesse aquele método tradicional. Pelo menos pra gente que já teve um curso tradicional, estranha um pouco. Normalmente é assim, mas particularmente a mim, não. Eu tô gostando dessa maneira, tô entendendo a metodologia deles e tô tranquilo em relação a isso. Já mais alguns colegas meus já são meio que desacostumados com essa metodologia, preferia o método tradicional. Mas é isso, sempre a gente veio aqui para se bater, mas os professores, diga vocês, todos eles super gente fina, não pegamos nenhum professor que fosse ruim, super competentes e inteligentes, demonstram que tem conhecimento sobre os assuntos e não se negam a ajudar. Caso você queira realmente aquilo ali, você pode perguntar sem temer, sem nada, fica tranquilo que pode ajudar. Eu tentei sintetizar assim o vídeo, tentei deixar um pouco mais breve para que vocês entendam. E se por acaso eu errei aqui, eu estou fazendo esse vídeo nas pressas, porque eu estou meio ocupado, tá uma correria grande aqui, mas eu fiz aí para não deixar vocês na mão. Então qualquer dúvida aí, comenta aqui embaixo que eu tento responder. Valeu, um abraço, até a próxima.